Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa aula de número 5.2 aqui do nosso curso. Estamos estudando agora a revisão judicial dos contratos, né? Sendo que estamos dando o enfoque para a revisão dos contratos no âmbito do direito civil, ou seja, revisão dos contratos no Código Civil, tá? Que é o grande foco aqui do nosso curso. Então, iniciando o compartilhamento, pronto, vamos lá. No vídeo anterior, nós fizemos uma introdução, falamos um pouquinho sobre revisão dos contratos, que a revisão, sempre que possível, ela tem que ser a preferência em relação à extinção dos contratos, tá? Vimos as teorias, né, que a doutrina ainda diverge sobre qual teoria teria sido adotada pelo Código Civil, e agora nós vamos efetivamente estudar os requisitos que devem estar presentes para que eu consiga rever judicialmente um contrato. Lembrando que estes requisitos, eles são os requisitos previstos pelo Código Civil, tá? Lá no Código de Defesa do Consumidor, o regime jurídico é diferente, tá bom? Bom, primeiro nós vamos fazer a leitura dos artigos, tá? Começando pelo artigo 317, que fala: quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Então, esse é o artigo 317, é o artigo que efetivamente cuida da revisão judicial dos contratos. Só que nós também temos o artigo 478, né, que, de acordo com uma parte da doutrina, também serve para o âmbito da revisão, né? Tem uns que dizem, não, o 478 está lá na parte de extinção dos contratos, é só para extinção. Outros dizem, não, ele está lá na parte de extinção, mas eu também posso aplicar a revisão, né, sempre que essa revisão for possível. Então ele fala, nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Lembrando que resolução é uma forma de extinção dos contratos. Os efeitos da sentença, que a decretar, retroagirão à data da citação. Bom, dito isso, a partir da leitura desses dois dispositivos, a doutrina elenca os seguintes requisitos para que a revisão dos contratos seja possível. Primeiro requisito, vamos lá, primeiro requisito, que eu tenha um contrato bilateral ou sinalagmático. Então veja que aqui nós precisamos muito daquele conhecimento relativo à classificação dos contratos, que a gente já estudou. Então, contrato bilateral ou sinalagmático, como nós vimos, é aquele contrato que traz direitos e deveres para ambas as partes, né? Por exemplo, um contrato de compra e venda. Então, a gente consegue concluir a partir desse primeiro requisito que, ao menos num primeiro momento, contratos unilaterais, em tese, não podem ser objeto de revisão. Claro que nós temos exceção, que é o artigo 480, que traz aí uma possibilidade de revisão de contratos unilaterais, mas isso a gente conversa num outro momento. Mas o fato é que o primeiro requisito é que o contrato seja bilateral ou sinalagmático. Então, ambas as partes são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras umas das outras, tá bom? Segundo requisito, este contrato, ele deve ser um contrato oneroso
também já estudamos aqui no curso o que vem a ser um contrato oneroso, né? Então, eu tenho que ter prestação e contraprestação para que a onerosidade excessiva esteja presente eventualmente. Então, em tese também, contratos gratuitos não podem ser objeto de revisão, tá? Então, primeiro requisito, o contrato tem que ser bilateral. Segundo requisito, o contrato tem que ser oneroso. Terceiro requisito, esse contrato tem que ser comutativo. Lembra do contrato comutativo? Contrato comutativo é aquele contrato em que as partes têm plena ciência quanto às prestações. Então, é um contrato que, em tese, não tem risco, porque todo mundo sabe ali o que tem que fazer. Então, numa compra e venda, por exemplo, né, a compra e venda, ela é, via de regra, um contrato comutativo, eu sei que eu tenho que pagar aquele preço, tá? E eu sei que eu tenho, por exemplo, que entregar aquele bem. Então, as partes têm plena ciência das prestações. Então, com isso, via de regra, contratos aleatórios não podem ser objeto de revisão, né? Concorda comigo? Se eu estou dizendo para você que o terceiro requisito é que o contrato seja comutativo, então, fazendo raciocínio ao contrário, contratos aleatórios, ao menos em tese, não podem ser objeto de revisão. Todavia, aqui é preciso fazer um aprofundamento sobre esse terceiro requisito, que é o seguinte: contratos aleatórios têm uma parte comutativa. Contratos aleatórios têm uma parte comutativa. Pensa num contrato de seguro. O contrato de seguro, ele é eminentemente um contrato aleatório. Tem risco, né, no contrato de seguro. Se você pensar num seguro de carro, por exemplo, a gente não sabe se vai precisar ou não. É o tipo da coisa que a gente sempre espera que não precise, mas o contrato de seguro, ele é eminentemente um contrato aleatório. Mas o contrato aleatório, ele tem uma parte comutativa. No meu exemplo aqui, o prêmio no contrato de seguro. Ué, o prêmio não é sabido, não é conhecido? Então ele é exatamente a parte comutativa desse contrato aleatório. Então, o prêmio do seguro, né? O valor do prêmio, esse aqui é conhecido. Esse eu sei quanto é o prêmio. Você convenciona o valor do prêmio. Então você sabe. Então, mesmo o contrato de seguro essencialmente sendo aleatório, ele tem uma parte comutativa. E aí o que acontece? Eu posso rever a parte comutativa do contrato aleatório quando eu tiver uma onerosidade excessiva. Então, o contrato aleatório, ele não pode ser objeto de revisão, mas a sua parte comutativa pode. E a esse respeito, nós temos o enunciado 440 da quinta jornada de direito civil que fala: é possível a revisão ou resolução por excessiva onerosidade em contratos aleatórios, desde que o evento superveniente, extraordinário e imprevisível, não se relacione à alha assumida no contrato. Lembra que eu expliquei? Alha, do latim, sorte, né? Então, a alha é o risco. Então, é claro que o contrato aleatório, a parte aleatória do contrato, não tem como rever. Mas o contrato aleatório tem uma parte comutativa. E essa parte comutativa do contrato aleatório pode ser objeto de revisão. Está aí o enunciado 440, que fala exatamente esse ponto. Fala, olha, contrato aleatório não pode rever, salvo se o objeto da revisão for a parte comutativa desse contrato. Tudo bem? Aí a revisão se torna possível. Tá bom? Como quarto requisito,
como quarto requisito, esse contrato ele tem que ser um contrato de execução diferida ou de trato sucessivo. Já estudamos também os dois. Veja, o que isso quer dizer? Que o contrato tem que ser de execução diferida ou de trato sucessivo? Simples. Significa que para eu rever um contrato, além dele ser bilateral, além dele ser oneroso, além dele ser comutativo, esse contrato ainda precisa gerar efeitos no tempo. Porque se o contrato, ele já produziu todos os seus efeitos, o contrato já terminou, já concluiu, já esgotou os seus efeitos, então, ao menos, em tese, eu não tenho mais o que rever, porque aquele contrato já produziu todos os efeitos que ele tinha que produzir. Então, eu não tenho mais o que rever. Percebeu? Então, veja, só para lembrar. Contrato de execução diferida é aquele em que o cumprimento ocorre de uma única vez em um momento futuro. Lembra? Já estudamos. Contrato de execução diferida. Eu jogo o cumprimento do contrato para um momento futuro. O cumprimento do contrato vai ocorrer de uma única vez, só que no futuro. Então, eu faço uma compra e venda e eu coloco lá que eu vou pagar o preço total, tá? O preço completo. Hoje é dia 5. Eu falo, ó, dia 20 eu pago o preço. Então, execução diferida. Eu vou pagar o preço de uma vez só. Não estou parcelando. Vou pagar de uma vez só. Só que eu vou pagar no dia 20. Eu jogo o cumprimento para o futuro. Ou então, o contrato tem que ser de trato sucessivo, que é aquele tipo de contrato em que o seu cumprimento ocorre de forma repetida no tempo. Então, o cumprimento do contrato, ele se protrai no tempo, ele se prolonga no tempo, como é, por exemplo, o que ocorre em contratos de financiamento de uma forma geral. Todo mês, por exemplo, eu tenho que ir lá e pagar a parcela do financiamento. Então, é um contrato de trato sucessivo, o cumprimento dele vai se prolongando no tempo. Então, nesses dois casos aqui, eu posso rever o contrato, porque esse contrato, tanto um como o outro, ainda gera efeitos no tempo. Percebeu? Então, como regra geral, eu não posso rever contratos instantâneos, que são aqueles contratos que já foram celebrados, já foram aperfeiçoados, já terminaram, por assim dizer, né, grosso modo. Então, em tese, eu não posso rever contratos instantâneos, que não tem mais o que produzir. Contudo, existe uma súmula do STJ, que é a súmula 286, que fala: a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. Então, em outras palavras, essa súmula, de maneira excepcional, temos aqui uma exceção, porque, repito, a regra é que contrato instantâneo não dá para rever, tá? Mas essa súmula, ela traz, de forma excepcional, a possibilidade de se rever contratos extintos, contratos que já terminaram, tá? Caso eu identifique alguma abusividade nesse contrato, tá? Mas eu friso que a revisão de contratos encerrados é excepcional no nosso sistema. É exceção, tá? É exceção. Eu vou eventualmente poder rever contratos extintos se eu identificar que houve alguma abusividade, tá bom? Mas fora isso, se o contrato não produz mais efeitos no tempo, não tem mais o que rever, se aquele contrato já terminou, tá? Maravilha. Esse aqui é o quinto requisito. Esse é o quinto requisito. Motivo imprevisível ou acontecimento imprevisível e extraordinário. E é claro que aqui
é o grande coração da matéria. Como esse quinto requisito, ele é muito importante, tem coisas bem importantes para a gente falar, eu vou parar esse vídeo por aqui e no próximo vídeo a gente retoma o estudo dos requisitos da revisão judicial dos contratos no âmbito do Código Civil para falar exatamente sobre esse motivo imprevisível, sobre essa imprevisibilidade. Afinal de contas, o que é imprevisível? O que é imprevisível? E aqui eu já adianto para vocês, é o que torna a revisão judicial dos contratos tão difícil no direito brasileiro. Aqui é que está o problema dessa matéria, tá bom? Mas eu vou interrompendo o nosso compartilhamento por aqui e espero que você esteja aí gostando desse curso que nós estamos dando sobre direito contratual. Tá? Lembrando que nós ainda estamos falando de teoria geral dos contratos e estamos falando especificamente, dentro da teoria geral dos contratos, da revisão judicial dos contratos. Tá bom? Pessoal, forte abraço para vocês, bons estudos e até o próximo vídeo.